Olá, gente. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu quero começar esse encontro pedindo a cada um um minuto de silêncio pelas vidas que têm sido levadas pelo Covid. Já estamos passando de 50 mil vidas. Então, vou pedir um minuto de silêncio a cada um antes de nós iniciarmos o encontro dessa manhã. Esse é um respeito às vítimas dessa pandemia que a gente está vivendo. E eu quero dizer da nossa alegria em poder contar com vocês. Esse é o primeiro encontro deste programa de mentoring que nós desenvolvemos e construímos. E ele tem o propósito de contribuir para que as pessoas possam melhorar as suas competências. Eu quero agradecer aos diretores e parceiros da VectorMed e aos colegas que se dispuseram a trabalhar na construção e no encaminhamento, na entrega desse material e desses encontros. Vou falar um pouquinho para vocês do que é a VectorMed, o que a gente faz. A gente está aprendendo aí com a tecnologia. Eu costumo brincar e falar que eu sou um sujeito analógico, mas todos os dias eu tenho procurado me aperfeiçoar e melhorar o meu conhecimento tecnológico. Vou apresentar para vocês a Sara, que é uma das nossas colaboradoras. Ela já está conduzindo o encontro e ela vai nos ajudar durante todas as atividades deste programa. Sara, pode passar? Então, nós somos uma organização com DNA voltado para a saúde. A gente trabalha em 3 eixos estratégicos, viabilizando negócios e produtos de terceiro para a área de saúde, gerenciando e implementando projetos e executando consultoria estratégica. Este evento é uma ação que busca contribuir, como já disse a vocês, com a melhoria da competência das pessoas na área de saúde, e ele foi construído de forma que cada um dos participantes está doando o seu tempo e o seu conhecimento para disseminar competências na área da saúde. A gente está aqui na cidade de São Paulo e tem uma filial em Viçosa, em Minas Gerais, e a gente atua em todo o território nacional. Eu quero começar essa conversa com vocês falando um pouco das nossas crenças, né? Então, no que a gente acredita, né? A gente acredita que as pessoas
com as suas particularidades, com as suas diversidades, com a sua forma diferente de pensar e de agir, formação diferente, crenças diferentes, né? Expectativas diferentes, mas essas pessoas e essa diversidade de gente trabalhando de forma colaborativa, essas pessoas trabalhando de forma colaborativa, elas utilizando a sua capacidade, utilizando o seu conhecimento, utilizando a sua mente, potencializando tudo o que conheceu até agora, elas são capazes de transformar o mundo. Então, gente diferente, trabalhando de forma colaborativa e usando a sua capacidade intelectual, transforma o mundo. E transforma o mundo agindo de forma simples, de forma austera, agindo de forma colaborativa, tendo sempre metas, objetivos, desafios a serem alcançados, usando a tecnologia e as redes sociais de forma proativa e positiva e com atitudes construtivas, elas são capazes de fazer uma grande transformação. E essa grande transformação é o que nós estamos procurando, uma contribuição para essa grande transformação, é o que nós estamos procurando fazer neste evento. A nossa atitude, a atitude de disponibilizar o nosso conhecimento, disponibilizar as nossas competências, compartilhar isso com as pessoas e com a sociedade, vai nos ajudar a transformar o mundo. E é isso que nós trabalhamos e todos os dias levantamos da cama e agimos, construímos a nossa agenda diária com essa perspectiva, as nossas atitudes para transformar o mundo, para ter gente mais solidária, para ter gente que compartilha os seus conhecimentos, que compartilha os seus recursos com as pessoas que estão ao seu lado, para fazer uma grande mudança e uma grande transformação no mundo e na sociedade em que nós vivemos. Essas são as nossas crenças. E é sustentado nessas crenças que nós agimos e levantamos e trabalhamos todos os dias. Esse evento que nós estamos iniciando hoje, ele vai se prolongar ao longo das próximas semanas. Então, hoje a gente vai andar um pouquinho, trabalhar um pouquinho em cenários do mercado da saúde. Nós preparamos um material que mostra a cadeia de valor da saúde no Brasil, que mostra um pouco de cada um desses segmentos, subsetores da cadeia de valor, né? E aí nós vamos tomar um pouco mais de tempo com aqueles setores que impactam com mais fortaleza na nossa realidade no dia a dia, e depois a gente vai fazer um pouquinho sobre panorama e sobre cenário. Na próxima semana, a gente vai trabalhar sobre competências, né? Depois a gente vai falar um pouquinho especificamente, com mais profundidade, sobre os hospitais. Enfim, tem toda uma programação construída e que terá participação de pessoas diferentes, com competências diferentes, sempre com esse propósito de ajudar na transformação do mundo, preparando as pessoas para desenvolver as suas atividades, para viver o seu dia a dia de forma construtiva e de forma colaborativa. Então, eu agradeço a cada um dos colegas, que alguns deles estão conosco, que vão participar desses encontros. Pessoalmente, eu quero estar presente em todos também. E aí nós construímos de forma que a cada 4 encontros nós vamos fazer uma discussão sobre um determinado caso, um estudo de caso, exatamente com esse propósito, com o propósito de levar conhecimento para que as pessoas possam incorporar aquilo que já conhecem e colocando isso na prática, transformar esses conhecimentos em habilidades.
E essas habilidades, com as nossas atitudes construtivas, vai nos tornar cada vez mais competentes e competitivos nesse mercado maluco que a gente vive hoje. Durante os nossos encontros, nós vamos permitir, isso é parte do nosso DNA, de desenvolver um trabalho colaborativo. Então, nós vamos envolver as pessoas que estão ao nosso lado, procurando também incorporar um pouco do conhecimento de cada um, porque nós entendemos que todos nós, de alguma maneira, acumulamos ao longo da nossa vida competências que possam ser compartilhadas, e esse compartilhamento vai permitir ou vai contribuir para que nós possamos crescer. Aqui tem um pouquinho da minha história, e eu já falei para alguns, eu me contaminei com esse assunto da saúde há um pouco mais de 10 anos. Eu trabalho há mais de 20 anos na consultoria e fui fazer um trabalho no Nordeste, numa operadora de saúde, e de lá para cá eu não consigo mais me afastar desse mercado de saúde. E aí, durante as nossas conversas, vocês vão entender um pouco mais por que eu não consigo me afastar desse mercado e por que a gente, quando se envolve, se compromete com determinados projetos na vida, procura crescer diariamente no conhecimento e nas competências sobre aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que nós gostamos de fazer. Legal, então, feito essa breve apresentação, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. Então, a Sara vai abrir os microfones, e aí eu vou pedir para que cada um de vocês possam rapidamente fazer uma apresentação e assim, compartilhar conosco quais são os seus grandes desafios na vida. Todos já estão com o microfone liberado, tá bom? Vai começar por quem? Começa pela Bruna. Bom dia a todos, como vão? Eu sou advogada, trabalho na área prestando serviço para grandes laboratórios e participo dessa reunião para poder me aperfeiçoar no conhecimento na área da saúde. Vou ali na sala. Legal. Pode seguir aí. Quem se habilita? Bom, vou eu. Então, eu sou Rosângela Portela, minha formação é jornalismo e trabalho há bastante tempo na área de consultoria e de comunicação, tanto da parte interna como externa das empresas. Eu acredito que a minha colaboração possa trazer para os profissionais um pouco da importância e da necessidade da comunicação entre as pessoas, trazendo o seu melhor para o profissional. E aí eu vou pedir desculpas que daqui a pouquinho eu vou precisar sair, que eu vou dar uma aula também. Eu imaginei que os nossos encontros fossem à tarde, eu não consegui reorganizar a minha agenda, mas peço desculpas e sucesso para todos. Um abraço. Bom, eu posso falar. Meu nome é Luiz Falcão, eu sou administrador, sou consultor na área de organização e processos e gestão. E estou aqui a convite do professor Raimundo para conhecer um pouquinho dessa área de saúde, que eu acho que é uma coisa que, em função dessa pandemia, vai ter um impulso muito grande. Então, eu quero conhecer um pouco e aprender com vocês. Alô? Me escutaram? Beleza. Sim.
Bom, bom dia. Eu sou Ronaldo, aqui no... Não sei onde é que eu estou aparecendo aí no vídeo de vocês. Eu não estou... Desculpe, Ronaldo, eu não estou vendo ninguém, só estou me vendo. Não estou com a tela de participantes. Agora sim, obrigado. Desculpe, Ronaldo. Não. Bom, eu falo do Rio de Janeiro. A minha formação é tecnologia. Sempre trabalhei do lado de cliente, né? 25 anos fazendo gestão de TI, sistemas, processos, com foco muito mais em negócio do que em tecnologia, obviamente. Assim, sempre procurei entender as demandas das áreas da empresa e aplicar a tecnologia. Há 2 anos eu passei para o lado de consultoria, fazendo projetos de redução de custos e eficiência operacional para vários segmentos de negócio, nas cadeias de suprimentos e logística. Estou aqui para aprender um pouco mais sobre esse mercado, esse segmento de saúde, e com a experiência de vocês, né? Sempre é bom compartilhar conhecimento e experiências. É isso. Muito prazer. Seja muito produtivo sejam muito produtivos esses nossos encontros. Bom, não sei se... falar? Eu posso falar? Por favor. Aposentada, trabalhei 30 anos dando aula, e assim que me aposentei, eu abri empresa e comecei a trabalhar na parte de projetos ambientais, e agora eu estou trabalhando no setor de relacionamento da empresa R3 de Viçosa, e fui convidada a participar desse curso para interagir aí um pouco e aprender mais sobre essa área da saúde. Estou muito interessada em aprender com vocês e compartilhar também um pouco do meu conhecimento. Um bom curso para todos nós. Meu nome é Ulisses, cumprimento aí o Raimundo aí pela iniciativa, e também sou da área de saúde aí tem 15 anos, venho de outras indústrias, telecom e energia no passado. Sou paranaense, mas radicado no eixo Rio-São Paulo aí há mais de 20 anos. E passei aí pela Intermédica, passei pela Medial, passei pela Assim Saúde e ultimamente passei pelo Fundo Pátria em algumas empresas. Hoje estou tomando a iniciativa de montar uma operadora. Logo, logo vou apresentar a operadora para vocês aí. E a convite do Raimundo aqui, tô não só vindo aqui também para somar meu conhecimento, é a única alternativa para que a gente se diferencie cada vez mais esse mercado é aprendendo, né, tendo a clareza de ouvir os outros e aprender cada vez mais. Estou aqui também para dar minha contribuição singela, mas principalmente para aprender com todos vocês aí. Bom curso para nós aí. Bom dia, meu nome é Roselita, conhecida como Rose. Eu sou gerente do Espaço Vida Integral, em São Paulo. O Espaço Vida Integral é um espaço onde hoje nós trabalhamos com algumas especialidades, alguns atendimentos na área da saúde, e quero parabenizar o Raimundo por essa iniciativa e quero aprender mais sobre a área da saúde também. Obrigada, bom curso para todos nós. Bom dia. Meu nome é Renato. É um prazer estar com vocês nessa manhã e parabéns aí pela iniciativa. Acho que é sempre bom a oportunidade de a gente ouvir experiências, a gente aprender sempre, cada dia mais. Eu sou médico por formação, fiz neurocirurgia, mas já há bons anos atuo só na área de gestão, na área de operadoras de saúde e hospitais. Atualmente trabalho para a Apvida. E é sempre bom a oportunidade de conhecer pessoas. Bom curso a todos.
Fechamos aí? Tem mais alguém? E falta a mim, César. É assim, que está com uma bandeira do Brasil estilizada aqui nas costas, que é agora que eu vi. Mas, enfim, meu nome é Augusto César Monteiro, para ficar mais fácil, ACM, o outro, né? O primeiro já foi, então está mais fácil agora poder usar essa sigla. Eu fecho esse ano 50 anos de experiência na área de TI. Sempre estive do lado de cada mesa, sempre fui vendedor, sempre vendi, nunca implantei nada do que eu vendi. E a minha experiência com a saúde, eu diria, foi a mais emocionante possível, porque nos últimos 10 anos eu fui um profundo usuário do SUS. Eu sou um daqueles que é adepto e defendo o SUS até a morte, porque passei pelo SUS 4 ou 5 vezes com risco de vida. E na parte profissional, hoje em dia eu tenho uma microempresa voltada para o meio ambiente. Com tecnologias inovadoras, nós estamos integrando gestão de resíduos com uma moeda virtual, tem feito algum e bom relativo sucesso, e, naturalmente, ao discutir meio ambiente e qualidade de vida, nós ligamos de forma indiscutível o tema da saúde. Conheço o Raimundo, acho que há uns 8 anos, né? E ele me convenceu porque eu comentava, como eu comentei há pouco, eu tenho muita experiência como paciente, e acho que agora é hora de aprender para vir para o lado de cá, me preservando um pouco mais e tentando melhorar a qualidade dos serviços para levarmos ao público. E essa é a ideia de participar desse programa. Obrigado. Legal. Mais? Bom dia. Eu sou a Gleiciane e eu trabalho no Espaço Vida Integral, onde a gente tem alguns profissionais para atendimento na área da saúde. E eu busco aprender nesse curso com a experiência de vocês, para sempre melhorar o conhecimento. Desejo um bom curso para todos. Legal. Sara, tem mais alguém não, que eu não estou conseguindo enxergar? Ronaldo, você já se apresentou? Já, o Ronaldo já falou. Já. Então, tá ok. Legal. Provavelmente algumas pessoas não conseguiram entrar na sala. A gente teve um bate-cabeça agora de manhã para a sala, mas assim, a gente vai aprendendo em tecnologia. Nós tínhamos mais pessoas inscritas, provavelmente alguns entrarão também no decorrer da nossa apresentação. Antes de entrar especificamente no material de hoje, só queria compartilhar com vocês que a gente construiu esse programa de forma modulada. Isso significa dizer que ao longo do programa e em função dos temas que nós vamos tratar, mais ou menos gente poderão participar, né? Então, e a gente vai gravar esse material, o programa está sendo gravado, nós vamos disponibilizar a gravação e o material que vai ser apresentado para que as pessoas possam utilizá-lo. E em cada um dos encontros, nós poderemos incorporar outras pessoas em função do interesse especificamente sobre o encontro. Ok? Então, vamos lá. Ajustem os cintos aí. Sara. Ajustem os cintos que a gente vai embarcar. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre conceito, só para nivelar conhecimento, embora seja um tema bastante conhecido, né? Então, quando a gente está falando em saúde, a gente não está falando em ausência de afecções ou de infecções ou de enfermidade. Nós estamos falando de um estado de bem-estar físico, mental e social. E vocês vão perceber que, ao longo da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão mental e a questão social. Sobretudo a questão mental, que hoje está na mesa por conta
dessa situação que nós vivemos, a gente percebeu que houve um aumento expressivo em demanda por questões mentais, né? Também alinhar um pouquinho a questão de mentoria, né? Aqui tem uma definição, mas, sobretudo, a gente trabalha com o conceito de que cada um de nós pode ser mentor e mentorado simultaneamente. Na medida em que a gente, a partir da nossa experiência, a gente possa compartilhar essa experiência com as pessoas, e a experiência de cada um vivenciada vai nos tornando cada vez mais pessoas de melhor qualidade. E, finalmente, eu só queria passar um pouquinho essa questão de saúde aqui no Brasil. A gente tem uma situação inusitada e diferenciada, que é a questão do Sistema Único de Saúde. Eu só estou fazendo menção aqui a esses dois artigos da Constituição, porque até hoje ele continua sendo um tema assim, de muito debate, né? Porque a Constituição estabeleceu muitos direitos, mas também não mostrou o funding, ou seja, de onde virão os recursos para se pagar esses direitos. Então, é um tema que é parte da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, né? E que, portanto, os agentes econômicos e sociais, no nosso entendimento, devem trabalhar sistemática e continuamente para aperfeiçoar o nosso sistema de saúde. Nós vamos iniciar, então, essa nossa viagem mostrando um pouquinho a cadeia de valor da saúde no Brasil. A gente tem aqui, em azul, os grandes players, os grandes subsetores da indústria da saúde. Nós vamos dar uma passada por cada um deles de uma forma mais intensa ou menos intensa, em função da proximidade da realidade que ele tem conosco. Mas o que eu quero mostrar nessa figura é de que todos os nossos esforços e a expectativa de que todos os esforços de cada um desses stakeholders possam convergir para o cliente final. Não existe negócio sem cliente. E na medida em que a gente consiga perceber a importância do cliente para a realidade dos nossos negócios, nós teremos condições de sermos melhor sucedidos nos nossos negócios, né? Então, vamos caminhar um pouco com cada um desses subsegmentos, né? E aí, cada um de vocês que desejarem fazer interferências ou contribuições, basta nos indicar, e aí a Sara vai nos avisar, e a gente quer ouvir a contribuição de vocês. Nós não queremos e não temos a expectativa de que esse encontro seja um monólogo. Ele é um encontro de construção, é um encontro de construção conjunta, onde todos nós, a contribuição de cada um de nós certamente vai nos ajudar para melhorar o nosso conhecimento e aumentar a nossa expertise no assunto. Então, vamos só lembrar que nós estamos falando de um segmento que representa mais de 9% do produto interno brasileiro, com os dados de 2000. Opa! Aí, isso. São 9,3% os dados de 2019, dados estimativos, né? O que é importante a gente olhar nessa figura aqui? É que mais da metade dos gastos com saúde no Brasil, eles são gastos privados, ou seja, 30% aproximadamente está concentrado na saúde suplementar, e a gente vai gastar um pouco de tempo lá na frente falando da saúde suplementar, e 26% aproximadamente nos gastos particulares. Quando a gente olha do lado dos gastos públicos, a gente percebe que, e aí, avançando nessa discussão, a gente vai perceber que a participação dos gastos, seja no âmbito estadual, seja no âmbito
municipal tem se mantido muito próximo ao longo do tempo, né? Então, o que vale lembrar aqui nessa figura, e uma reflexão, obviamente que essa é uma figura que dá para se trabalhar muito, mas eu só quero deixar claro aqui, o nosso sistema de saúde, o nosso sistema único de saúde, e essa é uma corrente hoje bastante crescente, né? Ela indica que o privado trabalha junto com o público, ou trabalha integrado com o público. E a gente vai mostrar depois, ao longo da apresentação, o crescimento do privado dentro do público, sobretudo nas PPPs, parcerias público-privada, as organizações sociais, enfim, a atuação do setor privado tem contribuído de forma crescente e sistemática para melhorar a eficiência do serviço público. Vamos lá, Sara? Essa figura ela é muito interessante porque ela nos mostra uma relação entre as despesas com saúde comparativamente com o produto interno bruto e países que têm pessoas com mais de 65 anos, né? Percebam que, e essa é uma realidade que a gente está vivendo com muita intensidade aqui no Brasil, na medida em que aumenta a expectativa de vida das pessoas, ou a quantidade de pessoas na população com mais de 65 anos, aumentam os custos com saúde. Significa dizer que a tendência é que a gente gaste mais com saúde. E aí, o grande desafio que nós temos, e a gente espera discutir um pouco isso aqui, é reduzir os desperdícios que existem hoje na saúde, seja no Brasil, seja no mundo, mas especificamente na nossa realidade. Na medida em que a gente consiga reduzir os desperdícios, os gastos passam a beneficiar uma quantidade maior de pessoas, né? Então, temos que cada vez mais ter consciência disso e estarmos preparados para essa realidade. Na medida em que aumenta a quantidade de pessoas com mais de 65 anos, e eu me coloco nesse grupo, né? Eu já sou parte desse grupo, a tendência é que a gente passe a gastar mais com saúde. E se a gente tiver a capacidade e a sabedoria de que esses gastos sejam bem aplicados, nós vamos promover melhores condições para as pessoas que são parte deste nosso mercado e desse segmento. Vamos fazer uma passagem rápida aqui sobre a indústria farmacêutica. E, de novo, a gente não tem, neste encontro específico, o propósito de abordar com profundidade todos os subsetores, mas passar uma visão sobre cada um desses subsetores para que depois cada um, em função do seu interesse, possa se aprofundar mais, né? Então, a indústria farmacêutica hoje é uma indústria poderosa, teve um faturamento em 2018, esses são os últimos dados que a gente tem disponível da Interpharma, de mais de 76 bilhões de reais. Quando a gente olha esses números, e se você fizer uma conta rápida, o crescimento de 2017 para 2018 é superior a 15%, né? Então, vem crescendo o faturamento da indústria farmacêutica. Esse dado, a Interpharma, é uma organização que congrega uma grande parte dos fabricantes. E aqui mostra que aproximadamente 50% de todo o faturamento está concentrado nas organizações que são parte da Interpharma, né? Quando a gente olha isso numa visão mundial, esse slide mostra os gastos com medicamentos no mundo
até 2018 e uma projeção até 2023. Essas informações elas foram obtidas através do guia da Interpharma. E aí eu quero também dizer a vocês que uma série de referências que a gente está apresentando aqui, nós temos esse material disponível para compartilhar com vocês, né? O que mostra é que o crescimento dos gastos com medicamentos no mundo, a tendência é que ele tenha um crescimento muito pequeno, que meio que a partir de 2021 ele deve crescer e depois se estabilizar. Obviamente que nessas informações não estão inseridas os impactos da pandemia que a gente está vivendo hoje, porque essa é uma situação absolutamente anormal e inusitada. Mas serve para mostrar que, numa condição normal, a expectativa, olhando a visão mundial, é de que haja uma certa estabilidade nos gastos ao longo dos próximos anos. O slide seguinte nos mostra uma realidade mais própria nossa brasileira, né? Aqui são dados de 2018, e só para entender aqui, o MIP são os medicamentos que não exigem receitas médicas, né? E o que mostra esse slide é o impacto dos produtos genéricos, né? Se você olhar comparativamente com países que têm população superior ou próxima do Brasil, né? Nós somos os campeões em genéricos, né? E acho que todos sabem que os genéricos são aqueles produtos que não têm patente e, portanto, hoje expiraram, né? Hoje esgotaram o período das patentes ou, eventualmente, né, foram quebradas por alguma razão, né? Então, o que mostra que nos parece interessante é a participação dos produtos genéricos, e isso é muito claro hoje na realidade brasileira, né? E também a participação dos produtos sem necessidade de receitas, né? Isso impacta muito na nossa vida, né? E aí, olhando com essa visão rápida do mercado farmacêutico, perdão, do mercado de medicamentos, a gente quer dar uma passada também, uma caminhada aqui com vocês sobre as farmácias e as distribuidoras de medicamentos. Hoje a gente tem quase 79 mil lojas no Brasil, aproximadamente um quarto delas são independentes e uma participação muito forte de redes, com tendência para crescer cada vez mais, né? Isso está presente em quase 850 municípios e um faturamento anual por volta de 35 bilhões de reais em medicamentos durante o ano passado e 16,7 em não medicamentos. O crescimento de medicamentos bem superior à inflação e o crescimento de não medicamentos maior ainda, né? Isso mostra um pouco a realidade que a gente vive no dia a dia, né? As nossas farmácias, especialmente as nossas drogarias, têm se mostrado cada vez mais parecido com lojas de departamentos, apesar de algumas restrições que ainda existem, né? Os dados dos players do mercado mostram que o ano passado foram quase 2,5 bilhões de unidades comercializadas e um volume significativo de atendimento. Esse número de atendimentos significa dizer que, em média, 4 pessoas da população usaram as farmácias durante o ano que passou, né? Ainda dentro desse segmento de farmácias, é importante também falar um pouco sobre os farmacêuticos. São mais de 221 mil pessoas, né, inscritas nos conselhos regionais de farmácias, né?
E aqui tem um pouco de dados estatísticos, que é do Conselho Federal de Medicina, que mostra, especificamente com relação à farmácia, quantidade de indústrias, as distribuidoras de medicamentos e as importadoras de medicamentos, né? Então, percebam que nessa caminhada, nesse panorama rápido, para que a gente tenha uma ideia sobre o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de volumes significativos de recursos e de empresas que vêm enfrentando os desafios e as realidades do mercado brasileiro, né? E vencendo. E aí, lá na frente, a gente vai mostrar quais são os principais fatores que contribuem para que essas organizações possam vencer. Eu vou parar um pouquinho aqui, e aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, a experiência de vocês, comentário de vocês sobre esse tema específico de produtos farmacêuticos e as suas distribuições. Quem quiser falar ou tiver alguma dúvida, ou quiser fazer alguma observação, ou algum adendo aqui que eu estou me referindo, por favor, tenha a liberdade de fazer agora, e eu agradeço muito a contribuição. Raimundo, eu já vou me pedir desculpa aí que daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, mas achei interessante o gasto na Índia é muito menor do que o Brasil, para uma população 5 vezes a do Brasil. Chegaram a entender se é só impostos, o que acontece do custo do Brasil ser tão mais alto que da Índia? Tem diversos fatores que contribuem para isso. Um dos fatores é a carga tributária, e outro fator que é muito importante é a realidade das pessoas, né? A gente aqui no Brasil, a gente vive um momento que eu considero muito especial, que é o momento da democracia e da capacidade e possibilidade com que todos possam atuar e participar. A Índia tem uma sociedade muito diferente da nossa, a sociedade das castas, né? É uma sociedade em que, normalmente, ou que as pessoas com menor capacidade, ou as pessoas das castas, digamos assim, mais simples, né, têm pouco acesso a serviços de saúde e trabalham muito ainda nos seus conceitos milenares de cuidados com a saúde. Bom, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que é um pouco... Certamente tem essa questão cultural, né? São países bem diferentes. Aqui no Brasil, acho que há eu não sei se é como a população, como os médicos, né? Tem médico aqui, né? Acho que o Renato é médico, né? Ou o Ulisses, não sei. Mas é a cultura do remédio, de bastante remédio. Eu acho que hoje, o que você falou das lojas das farmácias serem lojas de conveniência, eles vendem de Havaiana sei lá, a remédio, enfim, vende uma série de produtos. Então, hoje você vai à farmácia comprar algumas coisas, que às vezes não são nem medicamentos, e acaba comprando alguma coisa a mais. E aí acaba aumentando aí uma compra... não uma compra estimulada. Assim, há um outro impacto que é o preço dos nossos genéricos, né? A nossa participação em genéricos comparado com os outros países, especialmente com a Índia, é muito grande, né? Isso também tem os seus efeitos sobre o volume de gasto. Agora, a gente também sabe que aqui no Brasil existe um índice bastante considerável de desperdícios
representado pela aquisição do medicamento e a não utilização desse medicamento de acordo com a prescrição médica. Tem também um impacto sobre a resolutividade das ações dos profissionais médicos, mas, Ulisses, é uma abordagem muito interessante essa que você está fazendo, e ela vai servir de reflexão para cada um de nós durante essa semana, de nos aprofundarmos mais nesse entendimento. Esse slide tem uma importância muito significativa. Tem a questão também de expectativa de vida, né? Eu não sei como é que quanto mais velha fica a população, maior é o consumo de medicamento. E um exemplo, eu moro num bairro aqui de Zona Sul, no Rio de Janeiro, é longe da praia, longe não, 20, 15 minutos da praia, mas recentemente abriram aqui próximo a mim pelo menos umas 5 farmácias novas, né? E assim, se pegar numa área de uns 4, 5 quarteirões, tem muita farmácia, mas muita. Uma depois da outra. Você sai para comprar um pão, você não consegue. Você quer, você compra o remédio que você quiser, você acha, né? E é uma depois da outra, às vezes até da mesma marca, né? É impressionante. Esse é o trabalho. É o processo fecha de restaurante e abre farmácia. É o processo de consolidação. Oi? Esse é o processo de consolidação que a gente está vivendo, e a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouquinho. Raimundo, eu queria só acrescentar uma realidade que a gente tem observado, é o chamado mercado paralelo, que não aparece nesses números. Contrabando, carga roubada e medicamento falso que o mercado chinês tem solto. Não só o chinês, né, mas alguns países asiáticos têm esses produtos falsos no mercado, tá? Tanto na área hospitalar quanto na área das farmácias. Esse é um assunto grave que vem crescendo no Brasil a cada ano também. Legal. Então, vamos continuar nossa jornada, nossa caminhada aqui. Esse mercado de equipamentos e materiais médicos hospitalares é um mercado pequeno no Brasil, comparativamente com os outros mercados, né? Porque ele é preponderantemente... os grandes equipamentos são equipamentos importados, né? Então, a produção brasileira, comparativamente aos outros subsetores, ela é menor, né? Nós estamos falando de algo como 8 bilhões e meio, aproximadamente. Não, volta. Será que aconteceu aqui alguma... Isso. Essas são informações da Abimo. Esse é um mercado, como eu falei, um mercado de 8,5 bilhões, né? E é um mercado composto majoritariamente por médias e pequenas empresas, né? Pode rodar. E a gente tem aqui, basicamente, as 3 maiores associações. A Abimo hoje é a grande provedora de informações desse mercado. E o que a gente percebe que este é um dos mercados onde o impacto da tecnologia se faz muito presente. Tanto é que há 15 anos aproximadamente foi criada essa Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ABIMED, né?
vale a pena depois gastar um pouco de tempo para conhecer um pouquinho esse mercado. Como ele vamos dizer assim, ele é o menor mercado dos subsetores analisados, a gente decidiu só passar um overview muito rápido sobre ele, né, para caminharmos em outros subsetores sobre os quais o nosso impacto é maior, né? Então, vamos falar um pouquinho dos nossos médicos, né? Existem alguns... Hoje, segundo os dados do Conselho Federal de Medicina, a gente tem... Em 2018, 436 mil profissionais médicos e uma relação de 2,13 médicos por 1.000 habitantes. Esses números, em 2019, já ficaram próximos de 450 mil, e se continuar dessa maneira, nós deveremos ter 500 mil médicos nos próximos 5 anos, né? Acho que aqui nos leva uma primeira reflexão. A Organização Mundial de Saúde, a recomendação é de um médico para cada 1.000 habitantes. Obviamente que, em relação à recomendação da Organização Mundial de Saúde, a gente está bem melhor. Mas, quando a gente olha para o mundo, esses são dados da OCDE, em 2018, na média, nós tínhamos 3,4 médicos por 1.000 habitantes. A gente tem alguns extremos, embora sejam países menores, mas em Cuba, por exemplo, são mais de 8 médicos para cada 1.000 habitantes. Eu procurei trazer um pouquinho aqui uma reflexão para países que têm um pouco de relação conosco. O México, por exemplo, tinha 2,3, né, um pouco melhor do que nós. A Alemanha, 4,5, o Reino Unido, 2,8, e os nossos irmãos Yankees, 2,7. Então, estão bem melhores do que as nossas estatísticas. Mas, sobre esse assunto, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre projeções e sobre essa distribuição, porque isso nos parece mais relevante hoje, né? Há uma projeção de que nós chegaríamos a 2028 com 2,53 dentro do crescimento que existem hoje, né? Acho que todos sabem, mas vale a pena a gente reforçar. Nos últimos anos, a gente teve um crescimento bastante significativo da quantidade de médicos disponíveis por conta da abertura de novas escolas na gestão do Lula e da Dilma e tal. Então, as escolas têm colocado muitos profissionais médicos no mercado já nos últimos 2, 3 anos. A tendência de que isso cresça. Tem uma preocupação com relação à qualidade desses profissionais, mas o mais importante hoje, a discussão mais importante, está no slide seguinte, né? Que é a distribuição. Como é que esse pessoal está distribuído, né? Isso aqui é um dado de 2018 e ele mostra o quê? Ninguém quer sair dos grandes... Perdão, poucos querem sair dos grandes centros, né? Então, se a gente considerar a região sudeste do Brasil, nós estamos acima, inclusive, dos Estados Unidos. Aí, quando a gente vai para o norte, está muito próximo da realidade da recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? E essa realidade a gente percebeu claramente agora diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, né? Manaus, Pará, quer dizer, Amazonas, Pará, Rondônia, né? A falta de profissionais médicos para atender a população, né? Digamos assim, um dos grandes esforços hoje
das organizações envolvidas e da sociedade. E aí sim, o advento das teleconsultas e da telemedicina vai trazer uma contribuição expressiva para essa realidade, né? A gente tem hoje organizações como Einstein, por exemplo, celebrando acordos com o Ministério da Saúde, com o SUS, para disponibilizar os seus profissionais para atenderem de forma virtual, de forma remota, pessoas no Brasil todo, né? A contribuição das teleconsultas e da telemedicina e das teleconsultas, né, certamente já trouxe e vai trazer uma contribuição bastante expressiva para a gente melhorar um pouco essa distribuição. Talvez o doutor Renato pudesse falar um pouco sobre isso, né, pela experiência que ele tem há muito tempo trabalhando com teleconsulta e telemedicina. Bom, a telemedicina já existe no mundo aí há um pouco mais de 20 anos e ela vem se desenvolvendo num modelo totalmente diferente do que era feito no Brasil. No Brasil existe uma determinação que impede o médico falar diretamente com o paciente sem que exista um médico à frente do paciente, ou seja, um médico presencial. Então, fora do Brasil, isso se desenvolveu ao longo dos últimos anos, sem médico presencial. A exemplo, você na Índia tem um call center de médicos e os pacientes conversam com os médicos a qualquer hora do dia. Com a pandemia, o Conselho Federal de Medicina ele afrouxou essa determinação e permitiu o aconselhamento médico sem médico presencial. E agora a dúvida é se após a pandemia esse modelo permanece ou se ele volta ao modelo anterior. O modelo anterior ele era um impeditivo, porque gerava muito custo para um atendimento médico. Ele potencialmente dobrava ou aumentava o custo, porque precisaria de 2 médicos para cada atendimento por telemedicina. E no modelo atual é apenas um médico. Tá? O crescimento ele foi exponencial, todas as operadoras de saúde e o SUS aderiram. Eu acredito que a gente não volta atrás, Raimundo, não se dá mais passo atrás nessa modalidade de atendimento. É um pouco da nossa visão, a gente vai mostrar um pouquinho lá na frente também, como é que nós enxergamos isso para o futuro. Obrigado pela tua contribuição. Ana. Só mais uma informação, Raimundo. Por favor. O pessoal que é da área de TI aí me ajuda. Com a vinda do 5G, nós vamos para uma outra era da telecomunicação e, portanto, a robótica, a telemedicina, a robótica, ela se torna muito mais fácil. Então, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva de um crescimento que eu não sei imaginar, eu não li nada recentemente em termos de qual é a perspectiva de crescimento. Mas a revolução do 5G na área da telemedicina vai ser algo incrível. Então, se alguém da área de TI quiser acrescentar o 5G aí, eu acho que seria interessante. Legal, Renato. Eu acho que esse é um tema, já coloquei aqui, esse é um tema para a gente avançar. Lá na frente, eu incluí um pouco da reflexão das health techs. E aí talvez a gente possa pensar um pouquinho e até voltar quando a gente falar das health techs lá na frente, tá bom? Ok. Beleza. Então, vamos continuar aqui nesse nosso passeio, nessa nossa caminhada sobre os setores da cadeia de valor da saúde. Vamos falar um pouquinho sobre os hospitais e as clínicas, né? E aí eu gosto de começar a falar sobre isso, a cadeia de valor de um hospital, né? E a cadeia de valor, ela na verdade, ela representa o conjunto dos processos que geram valor para o negócio, né? Deixa eu só andar aqui o slide seguinte. Então, a gente tem aqui um modelo de cadeia de valor de um hospital. Isso aqui é resultado de um trabalho que a gente fez. Então, acho que vale a pena, e é importante para a gente entender, a gente olhar o seguinte, em qualquer negócio, e nos hospitais não é diferente,
tem um conjunto de processos que são atividades próprias do negócio, atividade fim, e um outro conjunto de processos que são atividades meios, são atividades de apoio, são atividades auxiliares, né? Então, quando eu olho um hospital, eu tenho aqui na parte superior os processos de apoio, área de gente, área de tecnologia, área financeira, toda a área de suprimentos, de apoio operacional, né? E aí, na parte de baixo, que é onde está concentrado o núcleo dos negócios, né? Então, a captação de clientes, né? A admissão dos clientes, o trabalho de diagnosticar e definir o tratamento a ser feito, o trabalho, a execução do tratamento propriamente dito, e a parte final, que é operacionalizar a alta recuperação. O que a gente considera essencial, e é uma demanda que a gente tem percebido cada vez mais presente hoje, é que todas essas ações devem estar sustentadas num processo de humanização de assistência, num processo de olhar as pessoas como a razão de ser de tudo que nós fazemos e de tudo do que nós existimos. E fazer isso de forma humanizada, de forma respeitosa, de forma atenciosa, de forma harmoniosa, né? Eu acho que esse digamos assim, o grande desafio que nós temos hoje, especialmente quando a gente sai dos grandes centros ou das grandes corporações, né? Então, olhar a nossa atuação em saúde de uma forma humanizada faz uma diferença essencial para os resultados de tudo que nós fazemos hoje. Então, vamos continuar aqui na nossa caminhada, né? Esse slide, ele também nos leva a uma reflexão interessante. E que reflexão é essa? Se a gente olhar nos últimos 4 anos, o número total de hospitais tem se mantido estável, com uma tendência para redução, né? E aí, quando eu olho para cada grupo, eu percebo que as entidades sem fins lucrativos são aquelas que têm apresentado um processo de redução contínua. Percebam aqui, em 2012 tinha 1.930 e em 2019 1.789. E a gente percebe que a cada ano vem reduzindo a quantidade de hospitais sem fins lucrativos, que são as Santas Casas, são os hospitais filantrópicos, né? Quando eu olho as entidades da administração pública, né, eu percebo que há uma tendência de crescimento, embora pequena, pelo menos estabilização, né? Não, por favor, Sara, volta. E o grupo das empresariais tem se mantido também uma certa redução. Objetivamente, né, o que está acontecendo nesse cenário, né? Quem é competente está conseguindo sobreviver. A gente vai olhar nos slides seguintes que os hospitais, sobretudo os hospitais privados, eles têm crescido, né? Têm ampliado seus negócios, né? Em detrimento dos hospitais, sobretudo aqueles mais competitivos, em detrimento dos hospitais filantrópicos, em detrimento de hospitais públicos ou em detrimento de hospitais menores e que não conseguem construir um sistema de gestão, uma maneira de fazer a gestão do seu negócio que o torne permanentemente competitivo.
Esse slide que a gente está apresentando aqui, ele nos mostra uma realidade assim muito marcante para o momento que a gente está vivendo hoje. Se a gente olhar aqui uma comparação, março desse ano com dezembro, a gente vai perceber que há uma redução, praticamente com mais intensidade em alguns setores, mas há uma redução do número de estabelecimentos, né? E olha, quando a gente olha para consultórios, quase 17% dos consultórios foram fechados, né? Em 3 meses de 2020. Né? As clínicas especializadas, quando eu olho aqui o número de hospitais, se eu olhar esse número que eu estou apresentando aqui, ele é um pouco diferente do número anterior, porque aqui entra também os chamados hospitais dia. Né? Mas o que mostra esse slide? Isso chama muito a nossa atenção. Volta, Sara, por favor. Ainda vamos gastar um pouco de tempo aqui, porque é muito importante isso aqui. Olha a perda, por exemplo, do estabelecimento de home care. Né? Ou seja, nós entramos verdadeiramente num momento de alta competição. A pandemia, ela veio assim, ela veio para tirar, além de vidas, e sobretudo vidas que têm comorbidades, né? Também negócios que não são competitivos. Né? Nós vamos atualizar esses dados a cada trimestre, porque eles mostram um impacto muito forte do momento que a gente está vivendo hoje para a realidade dessas organizações. E uma coisa interessante também neste mercado e nesse segmento é que daqueles quase 7 mil, ou daquelas quase 7 mil unidades, pode rodar, Sara, por favor, a gente tem ilhas de excelência, hospitais de excelência, né? E esses hospitais, uma grande parte desses hospitais de excelência, sobretudo os privados, eles estão associados a uma organização que os representa e que tem como base, como sustentáculo, como fundamento, melhorar continuamente a sua gestão, melhorar continuamente os seus processos, apoiar de forma muito representativa a sociedade e os seus clientes, né? Então, percebam que de 6 mil, nós temos mais ou menos 120, 130. Aqui em abril tinha 122 hospitais ligados à ANAP, que são hospitais da iniciativa privada, né? E aqui tem alguns dados estatísticos, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse grupo de hospitais, eles têm por trás todo um arcabouço de procurar melhorar continuamente tudo aquilo que fazem, né? Seja com acreditações, seja com desenvolvimento, extensão em desenvolvimento para a educação, seja com melhoria nas condições de atendimento a pacientes, às pessoas, seja com a extensão, em alguns deles, em apoiar a iniciativa pública através de organizações sociais ou através de alianças com organizações ou com hospitais públicos, né? Então, no meio de quase 7 mil, nós temos aqui 2% aproximadamente, se olhar pelo volume, pela quantidade, olhando só os privados, que são mais ou menos 4 mil, dos 6.800, são mais ou menos 4.200 privados, e eu tenho 120 aproximadamente, que são ilhas de excelência. São hospitais
que trabalham, que buscam permanentemente melhorar o seu atendimento, melhorar a sua visão sobre os negócios, sobre a sociedade e entregar um produto de qualidade cada vez melhor. Pode avançar, Sala, por favor. Aqui tem mais um pouquinho de informações sobre a ANAP. A gente tem esse Observatório ANAP 2020, a gente vai compartilhar com todos vocês, quem tiver interesse pode avançar bastante aqui. A gente trouxe também algumas informações sobre 2 dos hospitais associados à ANAP, que são hospitais, pode andar, são hospitais de referência. Aqui. O AC Camargo, que é... O que está acontecendo, né, com o AC Camargo? Eles estão expandindo as suas atividades, ou seja, aumentando as unidades de atendimento, né, com uma especialização específica, né, com Cancer Center, né, e expandindo as suas atividades no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, né? Pode passar. Aí a gente tem aqui também a ACD, que é um outro hospital que trabalha também especificamente um determinado segmento. Isso aqui é muito importante. A gente tem discutido isso muito hoje nos fóruns com as pessoas dos hospitais, né? Existe uma corrente que entende que os hospitais com menos de 100 leitos não deverão sobreviver, né? Mas isso vale para o hospital e vale também para qualquer atividade que a gente desenvolve na vida, nos negócios. É ter clareza de posicionamento, né? Então, quando a gente olha para uma ACD, você percebe claramente qual é o posicionamento deles. Quando a gente olha para o AC Camargo e para diversos dos outros hospitais e organizações, eles têm muito claro qual é o posicionamento. Clareza de posicionamento é entender qual é o mercado que eu vou atuar, quem são os meus clientes atuais, quem são os meus clientes potenciais, para que eu possa concentrar os meus esforços naquele segmento e evitar dispersão de esforços, né? Muito bem, vamos dar mais uma paradinha aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão, né, dos hospitais e os grandes hospitais privados, né? Alguém quer fazer algum comentário? Essa parte esse momento de pandemia, ele também trouxe algumas coisas boas, né? Então, por exemplo, o Einstein, toda quinta-feira, eles realizam alguns encontros para tratar de temas assim de temas específicos direcionados, né? E eles abriram agora esses encontros para toda a sociedade, né? E um dos encontros que eu participei, num deles, eles trabalharam bastante o tema da telemedicina, da teleconsulta, que é algo que eles estão bastante avançados, né? E nesse encontro teve algumas informações que eu considerei assim super relevantes, né? Uma delas é a integração dos players. Então, eles fazem as teleconsultas, o paciente recebe a receita virtualmente e, se ele desejar, a receita já vai para Drogasil e em 2 horas ele recebe o medicamento em casa. Olha o ganho de tempo
das pessoas, né, em relação ao que a gente vivia há pouco tempo atrás, né? E eles mostraram também uma outra experiência de uma aliança que eles fizeram com a Prefeitura de São Paulo para tratar de dermatologia, né? A Prefeitura tinha uma fila de espera de mais ou menos 12 meses para atendimento com dermatologia. E aí, através das videoconsultas, né, eles conseguiram eliminar de 12 meses para uma semana, e de todas as consultas realizadas, 85% não houve nenhuma necessidade de interação física do profissional médico. Através da consulta virtual, em alguns momentos da análise da foto do local, do ambiente, dos 15%, somente 5% que houve necessidade de intervenção cirúrgica. Olha o impacto disso na vida da sociedade e na eliminação de entraves do modelo que a gente tinha antes, das pessoas terem que esperar a consulta, vai para a consulta, fica esperando o atendimento, aí demora no atendimento, tem que tomar serviço, transporte público, está expondo durante o transporte público. Então, a gente está vivendo uma verdadeira revolução. E esses hospitais de ilhas de excelência estão com projetos bastante consistentes para expandir o apoio ao serviço público, que eu acho que é uma contribuição muito expressiva para o modelo de saúde do Brasil. Eu queria fazer uma observação. O senhor falou sobre que, na sua planilha, que o home care caiu a demanda em 2020. Mas a razão é porque os planos de saúde eles estão cada vez mais negando esse tipo de tratamento, porque em razão do alto custo que isso vem gerando. Por isso que caiu muito o resultado de home care. E uma outra observação que é engraçado como as entidades filantrópicas vêm caindo. E por mais que elas possuem uma imunidade tributária, elas deveriam ter mais essa condição, porque teria uma vantagem maior na concorrência. Por exemplo, eu trabalho com um laboratório, o AFIP, e eles é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Eles importam toda a mercadoria deles, reagentes e insumos, e hoje eles prestam serviço para o SUS, o governo do Estado de São Paulo, em 80%. Por que eles participam? Eles ganham a maioria das licitações porque conseguem uma vantagem por não pagar ICMS, ISS e outros tributos. E é engraçado porque caiu, né? Por ter essa imunidade, deveriam ter mais empresas nesse ramo, né? Eu acredito que teria mais vantagem. Legal. Especificamente com relação ao home care, a gente vai ter um encontro que vai trabalhar especificamente da deshospitalização, que é um dos temas hoje muito presente e que tem crescido bastante, seja com home care, seja com os chamados hospital de retaguarda. É verdade que as operadoras de saúde têm uma certa relutância em trabalhar com home care, mas, por outro lado, também é verdade que existem organizações de home care que ficaram paradas no tempo e não evoluíram na gestão, e a gestão passa, entre outras coisas, pelo uso adequado dos recursos, né? Porque se por um lado reduziu a quantidade, por outro lado eu conheço algumas instituições que ampliaram seus negócios, né? Ou seja, aumentaram o número de atendimentos. Por quê? Porque tem uma gestão eficiente. Eu acho que esse
um dos pontos importantes, e vale para o home care e vale para outros segmentos de negócios também. Raimundo, só para acrescentar, pendência da regularização da profissão do cuidador de idoso, que compete com esse mercado, e a telemedicina, que permite hoje o monitoramento remoto de paciente, diminuindo a necessidade de cuidados presenciais. Perfeito. Nós vamos ter um encontro para falar especificamente sobre as ações de deshospitalização. Originariamente, nós tínhamos planejado isso em 2 encontros, mas depois a gente entendeu que houve uma sugestão de se trabalhar a questão da sinistralidade, da gestão dos custos, né? E o Ulisses, que precisou sair e tal, vai ser o nosso condutor. Ele tem uma experiência muito grande nisso. Então, a gente juntou o tema de deshospitalização para tratar no encontro, e nesse encontro nós vamos avançar um pouco mais no entendimento desse segmento, que deve crescer. Eu tenho algumas pessoas da minha relação, por exemplo, que têm demandas, têm recursos para investimento nos chamados hospitais de retaguarda, que são hospitais para atender clientes ou pessoas terminais, ou eventualmente pessoas que estão fazendo apenas um estágio de recuperação sem a necessidade de ficar nos hospitais convencionais. Esse é um tema muito interessante e que a gente vai discutir bastante lá na frente. Mas agradeço muito pela contribuição.